Seja galhardamente bem-vindo à nossa central de podcast aqui da Rádio Evangelizar. Eu sou o Diácono Cleverson e estou aqui hoje, mais uma vez, trazendo para você formação e informação sobre liturgia. Quer conhecer? Então nos acompanhe, venha comigo por dentro da sacristia, falando hoje sobre a cruz. Por que eu vou trabalhar este tema? Bom, todos devem estar sabendo, se não estão, vão saber também. Para você que está chegando agora neste nosso podcast, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo muito sobre liturgia. E num dos meus vídeos surgiu uma pergunta sobre a cruz. Inclusive aqui eu deixo uma sugestão a você. Se você está nos acompanhando, tem alguma dúvida sobre liturgia, pode deixar aí no direct também do Instagram da Rádio Evangelizar. Aí, posteriormente, deixarão para mim esta pergunta, para que possamos responder aqui na central de podcast para você. Então, chegou a pergunta sobre a cruz. A cruz de altar, cruz de parede, cruz processional, essas multiplicações da imagem da cruz. E chegou ao momento de falarmos sobre ela. Importante entender que a cruz ela é o símbolo mais usado no cristianismo. Ela nos recorda que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio morar entre nós, numa cruz foi morto de maneira tão cruel e desumana. Hoje em dia, a cruz é levada no pescoço ou colocada sobre um edifício sagrado, uma igreja, é local também de culto, de devoção, é colocado sobre alguns túmulos, enfim, ela é um símbolo para manifestar a nossa crença em Jesus Cristo e a nossa pertença religiosa ao cristianismo. A cruz, sempre que falamos dela, lembramos-nos de Jesus lá no Evangelho de Marcos, que vai nos dizer: se alguém quer vir a mim, ou após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é algo um tanto quanto sinal de, não é de salvação nesse sentido, mas entendendo ela como algo pesado, olhando para o nosso lado, veja as suas dificuldades ao longo do dia, no trabalho, no seu convívio. Essas suas dificuldades são as suas cruzes. Assuma essa sua cruz e coloque-se no segmento de Jesus. Não abandone a sua cruz. Não é possível abandoná-la. Colocamos-nos no segmento de Jesus, carregando a nossa cruz. Por quê? Porque Jesus vai nos ajudar a carregar a nossa cruz. Bom, falando nesse sentido, a instrução geral do Missal Romano, no seu número 117, vai nos lembrar que dentro da liturgia, na missa, haja sobre o altar ou em torno dele uma cruz com a imagem do Cristo crucificado. Os castiçais e a cruz ornada com a imagem do Cristo crucificado podem ser trazidos na procissão de entrada. Aí, observa-se que deve ser uma só cruz sobre ou ao redor do altar. Então, se você tem uma cruz na parede, aí no presbitério da sua paróquia, da sua comunidade, e essa cruz tem o crucificado, quando entra-se em procissão de entrada com a cruz processional, esta é guardada na sacristia, a cruz processional, porque nós já temos a cruz de parede. Agora, a cruz que fica no altar, virada para o presidente da celebração, não substitui a cruz da parede ou a cruz processional. Se você não tem cruz na parede, a cruz processional deve ficar ao lado do altar com o crucificado virado para a Assembleia, pois olhando para o crucificado é que nós vamos entender que estamos ali celebrando em nome dele, com ele e por ele. A celebração não se dá por nossa vontade, por nosso desejo, mas por estarmos com o Senhor. Por isso o Novo Testamento vai nos apresentar a cruz de Cristo como um mistério. A cruz, sendo um grande mistério, ela é também um sinal de contradição. De um lado, revela e lembra o imenso amor de Deus que salva
os homens. De outro, é sobre uma cruz que Deus se revela Salvador, em plena experiência de sofrimento e de morte. Um Deus difícil de reconhecer, um Deus desfigurado. Essa contradição encontra-se no âmago da fé cristã. Segundo as épocas e as sensibilidades, a cruz ficará nua. Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Trará um crucificado com o corpo torturado pela dor, ou um homem sereno com trajes gloriosos. Então a cruz é este sinal, este símbolo da nossa salvação. É importante sempre carregá-la em seu peito, mas, como diz o Padre Zezinho em sua música, no peito leva uma cruz, mas no coração, o que disse Jesus. Não basta apenas carregar a cruz na procissão ou ter a cruz no altar, se a minha expressão de fé não é condizente com aquele que está crucificado na cruz. Ame mais, seja mais para os seus irmãos, como vai nos ensinar São Camilo de Leles. Tenha Cristo nas mãos para os irmãos. Não esqueça de rezar constantemente pelas vocações sacerdotais, religiosas, pedindo a Maria, nossa mãe, mestra e também discípula missionária, que nos ensine a ouvir o Evangelho do Senhor e aos nossos jovens para que se despertem para este chamado. Que Nossa Senhora da Luz lhe acompanhe. Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio.